Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. Hoje a gente vai estudar a teoria da evolução, tá? Do nosso planeta Terra. A teoria da evolução vai estudar as mudanças no desenvolvimento das espécies que habitavam o planeta Terra lá nos tempos remotos, tá? Nesse sentido, quando a gente pensa em evolução, a gente vai refletir tanto sobre as teorias evolucionistas e as teorias criacionistas, tá? Então, seria impossível a gente falar de somente uma teoria que vai justificar a evolução do nosso planeta, já que muitos pensadores e muitos pesquisadores refletiram sobre esse tema, tá? O evolucionismo, ele vai propor que as espécies evoluíram por meio da seleção natural dos seres que habitavam o nosso planeta. Já o criacionismo acredita que as forças sobrenaturais são as principais causadoras do surgimento do planeta e do ser humano, ou seja, a origem do universo e da vida se dá através de explicações mítico-religiosas. A evolução significa mudança, significa que as espécies se modificaram ao longo do tempo. Na história da ciência, essa ideia evolucionista é relativamente recente, tá? Até o final do século XVII, a ideia era que os seres vivos eram um número fixo e imutável, ou seja, não mudava. Então, essa ideia era chamada de fixismo ou de pensamento fixista, que hoje a gente sabe que não é verdade, né? A evolução, ela tem suas bases comprovadas pelo estudo comparativo dos organismos, sejam eles fósseis ou atuais, tá? E o fóssil é qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos remotos da Terra, tá bom, pessoal? Por exemplo, as partes duras dos corpos dos organismos são aquelas que mais frequentemente são conservadas nos processos de fossilização, tá? Por exemplo, os ossos. Mas também existe a parte mole do corpo que também é preservada, né? A gente tem, por exemplo, o mamute que foi encontrado na Sibéria congelado e fósseis de insetos que foram encontrados em âmbar, tá, pessoal? Nesses últimos casos, os insetos, eles penetravam numa resina pegajosa que era eliminada pelos pinheiros, que são aquelas árvores, né? Eles morriam, essa resina endurecia e era transformada em âmbar. E o inseto ficava ali preservado exatamente em todos os detalhes ali da sua estrutura ao longo dos anos, tá? Também podem ser consideradas fósseis impressões que são deixadas por organismos que viveram em eras passadas. Por exemplo, pegadas de animais, impressões de folhas, penas de aves, né? E superfície de pele dos dinossauros. Também são considerados fósseis, tá? A importância do estudo dos fósseis para a evolução está na possibilidade da gente conhecer organismos que viveram na Terra lá antigamente, quando a gente nem sonhava em nascer, sob condições ambientais distintas das que a gente encontra atualmente e que podem fornecer indícios de parentesco com espécies atuais, tá? Então, esse estudo é muito importante para a gente entender como funcionava a vida na Terra. E agora a gente vai estudar, então, as teorias da evolução, tá? O primeiro estudioso que tentou explicar o processo de evolução foi Jean-Baptiste Lamarck, que ele combatia as ideias criacionistas e fixistas, tá? Então, ele tentou explicar cientificamente o mecanismo pelo qual acontece a evolução, tá? Depois de Lamarck, outro naturalista, ele propôs uma teoria para explicar as modificações dos indivíduos ao longo do tempo, tá? E o processo de formação de novas espécies. Esse era Charles Darwin, né, que propôs suas ideias que constituíram a base para o entendimento atual da evolução das espécies. Atualmente, a teoria aceita é o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, que explica a evolução dos seres vivos, tá? Surgiu no século XX e é a união dos estudos de Darwin, principalmente com estudos sobre a seleção natural, com as descobertas lá na área da genética, com as leis de Mendel e as mutações genéticas, tá, pessoal? Jean-Baptiste Lamarck, ele propôs a teoria sistemática da evolução, tá? Ele publicou esse estudo em 1809 em um livro que é chamado Filosofia Zoológica. Segundo Lamarck, o princípio evolutivo estava baseado em duas leis fundamentais. A lei do uso e do desuso, que ele dizia que o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam, e o desuso vai fazer com que elas atrofiem. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que dizia que alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e o desuso, elas são transmitidas aos seus descendentes. Então, Lamarck propôs essa teoria e tinha essas duas leis principais, tá? Que dizia o quê? Que quanto mais a gente fosse usando as nossas partes do corpo,
aí ia se desenvolvendo ao longo das nossas descendências. E se a gente não utilizasse, essas partes iriam atrofiar. E isso a gente ia passando, né, para os nossos descendentes, que era a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ele usou vários exemplos para explicar a teoria dele, tá? Por exemplo, as aves aquáticas, elas se tornaram pernaltas, né? Por quê? Porque elas tinham que fazer muito esforço e esticar as pernas para evitar de molhar as penas na hora que se locomoviam na água. Então, a cada geração, esse esforço ia produzir aves com pernas mais altas e ia transmitir essa característica para a geração seguinte. Após várias gerações, a gente teria as aves pernatas atuais, tá? Então, ele apontava para a importância da adaptação dos organismos no ambiente que eles viviam, tá? Foi um aspecto muito importante na evolução das espécies e Darwin utilizou esse conceito nos seus estudos também, tá? Só que a teoria de Lamarck, ela não é aceita atualmente, tá? Por causa de um erro bem básico. As características que eram adquiridas por esses animais por influência do meio externo, né? Ou seja, o esforço que eles faziam e tudo, não era hereditário. Ou seja, né? As alterações nas células daqueles indivíduos, né? Não vai alterar as informações que são contidas nas nossas células germinativas. Então, ou seja, não passa de geração para geração. Não é hereditário as características, tá, pessoal? Então, esse é o erro básico da teoria de Lamarck, por isso que ele não é aceito. Lembra da lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que ele dizia que ia passando de geração para geração, aquele esforço, né? Ia passando essas características? É o erro da teoria dele, tá? Não é verdade. Já Darwin, né? Foi um naturalista inglês e ele desenvolveu a teoria da evolução, né? Que é a base da teoria que a gente utiliza hoje, que é a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. E eles vão deixar um número maior de descendentes, tá? Os organismos mais bem adaptados são aqueles que são selecionados para viver naquele ambiente, tá? A cada geração vão existir novos indivíduos que vão portar, né, um novo conjunto de características. Por exemplo, algumas plantas que podem nascer com a capacidade de suportar o frio. Insetos que nascem com a tonalidade verde, que vão se confundir com o lugar onde vivem. E alguns insetos podem nascer com a cor, né, marrom, que é típico das folhas secas. Se a temperatura do ambiente baixar muito, as plantas vão morrer. Mas aquelas que são feitas para suportar o frio vão continuar, né? Vão ser favorecidas e vão produzir mais sementes. Então, nas gerações seguintes, elas vão estar em maior número. Se a temperatura permanecer amena, as plantas vão ficar verdes. Então, aqueles insetos que são verdes, eles se escondem dos pássaros mais facilmente, porque eles vão se confundir ali com o verde das folhas. Mas se fizer muito frio, as plantas que não vão suportar as baixas temperaturas vão ressecar as folhas e vão começar a cair. Então, aí é que os insetos marrons vão se esconder dos pássaros, tá? E vão utilizar a mesma estratégia dos verdes, né? Vão se esconder lá no meio em que vivem, tá? Então, esse processo vai favorecer determinados seres vivos em determinadas situações ambientais. E isso é a seleção natural, né? Ou seja, naturalmente as espécies vão sendo selecionadas de acordo com a adaptação que elas têm ao meio, tá? Então, a seleção natural pode fazer com que se acumulem novas características nos seres vivos, ao ponto da gente começar a tornar novas espécies, né? Ou seja, acumular novas características em um indivíduo que vai tornar ele diferente dos seus antepassados, a ponto de considerar as próximas gerações como uma nova espécie, tá? O surgimento de novas características deve-se principalmente à ocorrência de quê? Das mutações genéticas, ou seja, nas alterações que vão ocorrer ao caso no material genético dos seres vivos, tá? E vão provocar o aparecimento de novas características. E essas características podem ser vantajosas, né, para a adaptação desse ser ao ambiente ou não, tá? Essa foi a teoria da seleção natural que veio em oposição à teoria de Lamarck. E a gente tem o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução, que a gente estuda atualmente, tá? Surgiu lá no século XX e é a união dos estudos de Darwin com as descobertas lá de Mendel na genética, né? Na época lá dos estudos de Darwin, não se conhecia muito como é que funcionava esse mecanismo da hereditariedade, tá? Só mais tarde que Mendel
conseguiu estudar, né, essa genética, né? Começou a estudar sobre a herança genética e uniu diversos cientistas aí de diversas áreas, por exemplo, paleontologia e a sistemática, para ampliar aí os conceitos de evolução, tá, pessoal? E aqui a gente tem essa figura que traz a oposição da ideia de Lamarck e de Darwin. Olha o que é que ela diz. As girafas ancestrais, né, de Lamarck dizia que o quê? Que as girafas, por exemplo, tinham o pescoço curto e para alcançar as folhas mais altas elas tinham que esticar o pescoço. Por causa desse esticamento, né, que elas faziam, o pescoço foi se alongando. Então ela ia transmitindo as características para os seus descendentes. Então, finalmente, esse contínuo esticamento do pescoço ao longo dos anos deu origem às girafas atuais, tá? Então, isso se deu pela lei do uso e do desuso, que elas usavam muito, né, o pescoço para esticar as pernas e transmitiram essas características para os seus descendentes. A gente já sabe que isso não acontece, tá? Mas é o que diz a teoria de Lamarck. Já a teoria de Darwin diz que as girafas ancestrais tinham pescoços de vários tamanhos, e isso era hereditário. A competição e a seleção natural fez com que as girafas que tivessem um pescoço maior sobrevivessem, porque conseguiam pegar as folhagens das árvores, e as de pescoço curto não, porque elas não conseguiam se alimentar. Então, só as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição, e a seleção natural ocorreu a seleção natural e, com isso, a evolução da espécie. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder as questões 1 a 20. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.